A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere, este quadro, esse programa que eu apresento toda sexta-feira às 14 horas, sábado às 12h45, que é o registro, a história, um pouco da vida das pessoas que a gente faz em toda a nossa região. O objetivo do nosso Papo na Varanda é fazer um documentário para os filhos, netos, bisnetos, afinal de contas para as famílias que a gente conversa com eles, por isso o nosso Papo na Varanda. E hoje o nosso Papo na Varanda é do número 399, também de Salgado Filho, assim como foi o da semana passada. Também estamos em Salgado Filho, onde já gravamos, né, com o senhor Vicente de Conto, com o senhor Arsênio Marchetti, mais outras famílias aqui de Salgado Filho, a nona Seque, que já nos deixou também, e outras famílias aqui. Nós também já gravamos o nosso Papo na Varanda, registramos um pouco da história da vida das pessoas. Gravamos no dia 12 de junho de 2005, né, uma tarde de quinta-feira, está indo para o ar nessa sexta-feira, dia 27 de junho, e nesse sábado, dia 28 de junho. Nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região, aqui do sudoeste do Paraná, do Brasil, do mundo, Jornal de Beltrão. Você pode também acessar o site do Jornal de Beltrão. E também a Foto Arte, ela faz um presente de uma foto para os nossos entrevistados, de 20 por 30, e também para os nossos arquivos. A Foto Arte está na Rua Maringá, na mesma rua da Prefeitura Municipal de Ampere, e ali você já sabe, né? Ali festas, aniversários, casamentos, fotos antigas que você queira melhorar, fazer fotos novas, fotos do seu celular, sempre tem grandes promoções. A Nete e o Euclédio estão sempre à disposição, e você pode ligar no 999 23 30 96, é o telefone da Foto Arte em Ampere. Bem, alguns dias nós agendamos para gravar um Papo na Varanda com a dona Neuza Krause Manfrim, que tem uma história bonita em Salgado Filho e Manfrinópolis, conversando com a Raquel, que é a sua filha, que trabalha na cultura em Salgado Filho. Pedi para ela agendar e ela agendou. A dona Neuza foi casada com o meu amigo Walter Manfrim, que faleceu em 2005 de câncer. Estive inclusive na despedida do corpo dele. Ela teve 2 filhos com ele, que é a Raquel e o Walter Júnior. Ela tem 3 netos. E também está junto com a gente aqui, para a gente também falar um pouquinho sobre a vida dela, a dona Zineide Krause Stona, né? Vamos dizer a idade delas aqui, né? A dona Neuza nasceu no dia 24 de outubro de 59 anos, e a dona Zineide Krause Stona nasceu no dia 29 de 10 de 53, também foi casada com um senhor chamado Valdir, e que faleceu também em 2003, e com o seu Valdir, em memória, ela teve 5 filhos, né? A Kátia, em memória, a Isabel, que mora em Francisco Beltrão, o Yuri, também em memória, a Sirlene, que mora em Nova Esperança do Sudoeste, e a Valdirene, que mora em Portugal. E ela tem 7 netos e 2 bisnetos. Então, nós estamos aqui para conversar um pouquinho com essa família maravilhosa que eu conheço desde 1981, família Krause, não é? E eu começo perguntando para a dona Neuza. Onde a senhora nasceu, dona Neuza? Eu nasci aqui em Salgado Filho, em 1955, portanto, 69 anos, 69. Não 59. 69 anos, Isso, né? 69 anos. Era distrito de Barracão, então minha documentação sai como nascimento, né, a cidade de Barracão, que era o distrito. E os seus pais, como se chamavam? Osvino Krause e Delmina Maria Batiste Krause. Muito bem. E quando eles vieram para Salgado Filho, a senhora disse que são em 10 irmãos, só um não nasceu em Salgado Filho. Eu queria saber por que o seu Osvino resolveu vir para Salgado Filho em 1953. Então, em 1953, ele já tinha vindo em 52, conheceu o local aqui, a firma Erechim. Ele morava em Concórdia, ele tinha um bar lá em Concórdia,
E daí ele queria procurar melhores lugares, né? Sim. A maioria do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Catarina e no Paraná. Então ele veio, parou em Francisco Beltrão, mas pensou ainda que ia para frente. Eles queriam encontrar um rio porque eles gostavam muito de caçar. Que na época era permitida a caça, né? Exato. E a pesca. Aí eu sei que ele foi olhar o rio Marrecas, né? Em Beltrão, também lá perto. Mas resolveu vir para cá, parou ali que é em Manfrinópolis hoje, olhou também, não se agradou muito, veio para Salgado Filho. Gostou de Salgado Filho e aqui ficou. Desde 1953. Desde 1900. E tinha algum conhecido dele aqui em Salgado Filho, não tinha? Sim. Quando ele veio antes, né, procurar o local, encontrou a firma Restim, mas na segunda vez, quando ele veio fechar o negócio dos terrenos, ele veio com a família Centenário. Ele veio junto com a mudança da família Centenário. Que daí ele comprou os terrenos, né, fez o negócio e se fixou aqui. Aqui mesmo onde nós estamos, aqui na cidade? Sim. A princípio ele veio aqui, ele comprou aqui, mas até construir, ele ficou morando comprou também no Salgadinho. Que hoje é o bairro Salgadinho. Aí ele ficou lá, inclusive eu nasci lá no Salgadinho, né? Acho que a Neide também, né? Nasceu lá. Não, quantos meses que eles tinham vindo? Ah, que você... a mãe veio grávida dela. Ah, sim, veio grávida dela. Eu que nasci lá no Salgadinho. Daí lá no Salgadinho ele se fixou lá, aí ele plantava fumo e fazia tabuinhas para cobrir casas, né? Daí, a partir daí, depois que ele ficou... Eu não sei dizer bem exato se foi 1 ano, 2, 3 anos lá. Daí que ele veio para cá, que já tinha construído, que é nesse local que nós estamos hoje. Onde nós estamos aqui. Isso. O seu Zino, acho que foi juiz de paz aqui. Ele participou de muita coisa aqui em Salgado Filho, né? Muito. Ele foi o primeiro prefeito, que na época era subprefeito, que era colocado... Sabe? Porque era fronteira, né? Exato. Antigamente não havia eleição. Então ele foi o primeiro subprefeito antes de emancipar, né? Que era distrito. Ele foi o primeiro fotógrafo. Ele foi o juiz de paz. Eu até não estou lembrando de tudo que ele foi. Ele foi muito. Então, o primeiro fotógrafo, primeiro juiz de paz, o primeiro subprefeito. Ele gostava muito de contar piada. Como ele era fotógrafo, ele tirava as fotografias, mas para fazer os quadros de antigamente, aqueles quadros bonitos na parede, ele tinha que ir para São Paulo fazer e revelar as fotos, né? Então eu lembro e eu sempre brincava com eles que um fotógrafo dentro de casa, mas nós não temos muitas fotos. Nossa, da família, temos poucas, né? Por ser... E daqui a pouquinho talvez eu ler mais. E a sua mãe o que fazia? Já que ele tinha todas essas funções, e o que ela fazia? Então, o meu pai teve o bar, tinha bar, né? A churrascaria, tinha dormitório. Aí a minha mãe cuidava disso, né? Sim. Então ele começou com uma bodega. Isso. Ele começou com uma bodega, onde ele comprava muito queijo. E... Nessa bodega ele tinha também a rodoviária, que era o primeiro ônibus, inclusive a gente tem fotos também, que parava como era rodoviária, né? Exato. E o que mais que tinha? Eu sei que ele foi, aqui em Salgado Filho, ele foi, bem dizer, o primeiro em tudo, né? Exato. Porque quando ele chegou, já montou o bar, era um município enorme, né? Porque era Salgado Filho, Flor da Serra... E Salgado Filho, né? Chegou uma época com 18 mil habitantes. Então... E assim ele foi, né? Fazendo e seguindo. Foi delegado também ou não? Foi delegado? Ele foi subdelegado. Subdelegado. Isso, foi subdelegado também, né? É porque assim, tinha que ter... Sempre precisava ter alguém, né? Exatamente. E ele, como ele era bem conhecido, bem desenvolvido, saía bastante, viajava, né? E foi vereador também em Salgado Filho, uma gestão, né? Como vereador, na época de vereador,
os vereadores não, era na época da ditadura, né? Os vereadores não recebiam salário. Exato. O vereador que não morasse aqui na sede, ele ganhava o combustível, né? Na época eu lembro bem que eu já era mais... Tinha que ir lá em Barracão. Não, o vereador ainda era aqui já. Era aqui. Foi depois de 64, né? Que foi emancipado em 64, né? Exato. Eu lembro que ele era vereador por realmente pensar na população, né? Porque não recebia nada. Exato. E os que não morassem aqui na sede recebiam dinheiro para o combustível para se deslocarem até aqui, né? Exato. Olha só que história bonita. A senhora falava que 10 filhos, né? Homens e mulheres. A senhora está em mais ou menos, está no meio aí, como é que Então, dos 10 eu sou a terceira. Terceira. Então o mais velho, o Irineu, né? Falecido. Daí a Zineide. Daí eu. Daí vem a Cilda, que é uma que morava em Salvador, agora está em Beltrão, mas hoje inclusive está em Salvador. Aí vem o Ari Krause, né? O Sérgio, o Moacir, o Paulo, Mariazinha e Elizabeth, que moram nos Estados Unidos, essa última. Olha só, Então nós somos em 10 irmãos, né? Sempre unidos, todos quase sempre morando meio perto, né? Agora que faz alguns anos, que claro que a minha irmã mais nova foi para os Estados Unidos. Morou também uns 3, 4 anos na Suécia, essa minha irmã. Hoje está lá nos Estados Unidos, que é a Elizabeth. Inclusive, ela está de aniversário hoje. Dia 12, então. 12. Parabéns, Parabéns, dia especial. Parabéns para ela, né? Que está de aniversário, né? E a dona Zineide já veio, nasceu aqui em Salgado Filho? Sim. Nasceu aqui? Nasci, a mãe estava grávida de mim. Em junho eles vieram e eu nasci em outubro. Em junho de 1953. Sim. 1953. E que lembrança a senhora tem do seus Vino e da dona Delmina? Não, o começo o pai saía bastante, que ele ia fazer sabuinha, né, que não tinha. Tabuinha, rachar tabuinha de pinheiro. Coberto dentro das casas. Aí a mãe ficava em casa. Tinha o Irineu, daí tinha eu, de pequenos. E o lugar também era pequeno, já não tinha. Exatamente, ele trabalhava. Bom, na roça não, né? Porque daí. Não, né? Não. Não. E a senhora chegou a ir para escola, estudou aqui também? Sim. Sim. Eu fui até não terminei bem o segundo grau. Então a senhora ajudava nos fazeres da casa aí, né? Já que o pai trabalhava, lascava tabuinha, a senhora ajudava nos fazeres da casa, é isso? Eu ficava em casa. E a senhora a gente conversava, né? A senhora foi casada com o seu Valdir, que faleceu em 2003, a senhora teve 5 filhos, o Valdir era de família daqui mesmo, de Salgado Filho? Não, de Frederico Westphalen. Frederico Westphalen? Como é que deu esse namoro de tão longe aí? Sim. Era professor. Ele é professor? É professor e veio para cá, isso, Neuza? É professor, né, de matemática. Aí ele veio lecionar aqui e ajudou, inclusive, quando começaram a construção do colégio. Hoje é Colégio Estadual Padre Anchieta, na época era ginásio. Em 1969 que ele veio para cá. Que em 1970 começaram as atividades do ginásio, que seria o 5º ano, né, na época. 5ª série, 5ª e 6ª, 7ª e 8ª. Então o Valdir veio naquela época e aqui ficou. Casou aqui. Casou aqui e ficou aqui, né? Olha só. Viu? E a senhora me dizia também que a senhora foi foi a primeira mulher a dirigir aqui em Salgado Filho e que saía escondidinho para aprender. É isso, dona Neuza? Sim. Eu tinha 11 anos de idade, né? Meu pai tinha uma rural. Que ele também foi taxista, né? Meu pai aqui foi. Ele tinha uma rural, e daí todo domingo à tarde ele ia deitar, né? Fazer a siesta. E eu doida para aprender a dirigir. E era menina, né? Imagina. Daí e como ele escutava muito a Voz do Brasil, e daí eu pedia para minha mãe aumentar o volume do rádio. Aí eu pegava a chave para não fazer o barulho da chave do carro e eu ia para a garagem. E foi que eu aprendi lá, arranhava, né, sozinha. Quando ele percebeu, eu já sabia dirigir. E daí me mandava levar o rancho. E eu lembro bem que uma vez,
porque antigamente tinha o Arnoldo Batiste também, que era um dos pioneiros aqui, e tinha um moinho lá embaixo, tinha os Felipe perto, e daí meu pai mandou levar o rancho, e a estrada é perto do cemitério. E eu tava com medo, tinha 11 anos, né? Daí eu peguei minha prima, Elaide Beckman, para ir junto. E quando eu cheguei na serra do cemitério, que não é tão grande, mas para mim na época era grande, eu não conseguia fazer a marcha, em vez de eu fazer antes, né? Aí eu fiquei no freio e lá na embreagem pedi para minha prima ir atrás, colocar 2 pedras para segurar a rural para eu fazer a marcha. Olha só. Aí eu fiz, mas que ele veio, o rancho, levei. O rancho. Bem, dona Neuza, e a senhora estudou aqui, a gente conversava aqui que a senhora, né, foi aqui, trabalhou, foi em diversas escolas, diretora, secretária, professora, de tudo mais. E a senhora estudou aqui, depois saiu fazer faculdade, com certeza, fora, em Palmas, na época, não sei aonde. Como é que foi essa história? Então, eu comecei porque eu comecei já a trabalhar antes da gente terminar o 2º grau, né, no município. Aí depois eu comecei, assim que eu terminei o 2º grau, eu comecei a trabalhar de secretária no Padre Anchieta, que era o ginásio, mas é engraçado que naquela época o colégio era estadual e eles não contratavam secretária. E eu trabalhava gratuitamente. Era o diretor, o professor Antônio Durante, depois foi o Valdir, né, que hoje também era meu cunhado. E daí o que eles resolveram? Combinaram com os alunos que cada aluno pagaria, por exemplo, hoje 50 centavos, né? Eu sei que um mês deu 250. Nossa, o salário estava enorme. E eu feliz, pois eu deixei no armário lá e alguém me pegou aquele dinheiro e eu fiquei sem meu salário, sabe? Olha só. Então, assim, trabalhei lá de secretária assim, né? E depois daí fui estudando fora e continuei na escola. E daí fui estudar em Palmas, né? Eu já tinha as 2 crianças, já era casada, Era né? aquela de uma semana por mês, né? Isso, daí 1 semana por mês. Daí eu fiz pedagogia com supervisão escolar. Aí eu fiz uma pós-graduação lá também. Depois eu fui para Ijuí, no Rio Grande do Sul. E depois de Ijuí eu fui a Pato Branco, na universidade ali de Pato Branco. Aí acabei fazendo, então, duas faculdades que eu transferi de lá para cá. Uma de língua portuguesa e uma de pedagogia. E 3 pós-graduações, né? Aí parei, não fui mais para frente nos estudos. Aí trabalhei de vice-diretor no Padre Anchieta aqui. O diretor era o Luir Vronsky. E daí trabalhei de pedagoga também no Manfrinópolis, muitos anos, né? No São Sebastião da Bela Vista, eu fui 7 anos como professora lá. Barra Grande, nossa, Barra Grande. Isso, lá em Manfrinópolis. E me aposentei. Agora, em julho, vai fazer 6 anos. 6 anos. Isso. E a senhora conheceu o Walter aonde? No colégio, eles chegaram no Encantilado, né? Em 69 para 70, né? No final de 69 e 70. Aí, em 78, ele veio estudar aqui em Salgado Filho. E eu era secretária, essa secretária que recebia do aluno, né? Ah, sim. E isso no ginásio. Daí depois, já no 2º grau, a gente estudou na mesma sala. Daí a gente já namorava, mas naquela época não podia namorar na escola e a gente não podia sentar junto na sala de aula, ainda mais eu era secretária, né? E daí a gente namorou uns 3 anos, 4, daí em 1980 a gente casou. Em 80 vocês casaram. Isso. E quando casaram já foi morar em Manfrinópolis, que ele era de lá? Não, como era Salgado Filho, né? Exato. Era Encantilado. Encantilado. Eu ficamos morando aqui, ele trabalhava lá, ele vinha toda noite pra cá, né? Daí a gente foi morar mesmo em Manfrinópolis, ainda quando era Salgado Filho, mas daí eu fiquei, acho que deu uns 10 anos e pouco, mas sempre continuei também com... E falar do seu Moisés, o seu sogro, o seu Moisés Manfrim, que inclusive Manfrinópolis, né? É uma homenagem a ele, que o presidente da Assembleia, na época, sugeriu, que o Aníbal Cury, né? O seu Manfrim, ele foi, claro que tinha mais algumas pessoas junto, mas ele foi a peça principal para emancipar Manfrinópolis, né, dona Neuza? Sim, inclusive eu tenho tudo em mãos, os livros-atas, que eu era secretária também
do partido, né? Exato. E aí a gente ia sempre, porque era Salgado Filho lá, e era muito sofrido, porque ele tinha serraria. E o Walter, meu esposo, trabalhava com o pai e ele levava as madeiras, né? Para fora, para vender as madeiras da serraria. E ia no mato também tirar madeira. Então a gente acompanhou o sofrimento que era, sabe? De viver lá, porque o lugar não era tão grande, não. Exato. E eles tinham trator, eles cansavam de abrir estradas, porque a administração na época aqui de Salgado Filho era adversária politicamente, muito tempo, deixou a população sofrer mesmo lá. Eu lembro que um dia eu estava junto com o Walter e o seu Moisés, num sábado, eu fui junto no mato, para ir conhecer, né, também. E como ele estava triste, porque nunca tinha estrada, daí teve que parar o caminhão, que tinha uma pedra enorme lá, como estava nervoso, ele disse, ainda eu faço o município, esse local aqui, né? Mas assim, porque ele estava nervoso, porque não tinha estrada e... Exato. Daí depois daquilo ele veio para Salgado Filho, que era Salgado Filho. Ele foi vereador aqui também, Salgado Filho, né? Foi 2 gestões, né? 3. Foi vereador lá em Renascença, que ele morava daí também em Canela, né? Quando ele veio de lá, já era político lá, né? E veio e sempre foi um vereador, assim, que lutava, porque ele tinha essa visão, ele tinha uma visão, assim, ele não conseguia admitir que as outras pessoas não tinham uma visão porque como ele era caminhoneiro, né, também, motorista, ele sabia das dificuldades que tinha. Mas, enfim, tinha dificuldade, que vinha o caminhão pegar o trator daqui, daí a administração mandava descarregar em outro lugar e acabava não fazendo estrada. Se fosse contar, por isso que ele lutou. Viu? Bem extensa a história. Daí, ele teve ele dizia isso, né, que ia ainda fazer município para ter mais... para que o povo do Encantilar tivesse mais condições, mais remédio imposto, porque sabe quando que é um distrito, exato. Mais longe, não, ainda mais se é o adversário, o líder da comunidade adversário político, né? Hoje já não tem isso, exato. Mas antigamente tinha. E também o colega dele, o Luiz Carlos Guimarães, o senhor conhece, né? Conheço, meu amigo. Ele também disse... Ele também era vereador aqui em Salgado Filho. Eles eram muito, muito amigos aqui, né? Eles lutavam pelas mesmas causas, né? Eu sei que daí ele também disse, mas Moisés, ele não dizia seu Moisés, dizia seu Moisés, mas então vá atrás, faça esse município, né? Para ter as condições. E foi isso que ocorreu, né? Na verdade, o filho dele, o Walter, que é meu esposo, era o braço direito dele. Era o Walter que ia em todo lugar, né? Brasília foram junto, claro, ir para Curitiba, e falar com o deputado Aníbal Cury, o Caíto Quintana. Exato. Porque foi um ano nessa correria. E gastando. Exato. E eu sou despachante de trânsito também, aqui em Salgado Filho. Também fui a primeira também despachante de... E por que eu lembrei? Porque para fazer o município precisava de telefone e precisava de documentação. Então, na época, não era computador. Era a máquina da datilografia. Então, toda a documentação do município passou pelas minhas mãos. O livro ata, inclusive, eu tenho todos comigo. Tudo guardado para um dia meus netos talvez fazerem um memorial, né? Exato. Um museu, alguma coisa assim. Enfim, foi sofrido, mas graças a Deus, né? Conseguimos, né? Eu participei junto sempre. Então o telefone era no meu escritório, datilografia era tudo comigo, fazer as atas era eu também que fazia, e o Walter e o seu Moisés que iam enfrentar as reuniões, correr, né? As leis, todo esse trabalho aí. Nas reuniões, inclusive, eu estava sempre nas reuniões presente também, né? E o nome Manfrim foi a sugestão do presidente da Assembleia, né? Porque era encantilado, o nome do lugar era encantilhado. Manfrinópolis. Foi também uma escolha e que a Assembleia aprovou a lei com esse nome, né, professora Neuza? Né? Sim. Inclusive, a princípio eles queriam pôr encantilado.
Mas aí quando a gente chama topônimo, né? Que quando tem um outro lugar com o mesmo nome, já não estavam mais aceitando no mesmo estado. É alguma coisinha, não estou bem lembrada das palavras que foram usadas, né? E daí que ele sugeriu o Aníbal Cury. Claro, porque teve gente, nós temos o livro ata, quem assinava junto conosco nas atas, mas desde financeiramente foi tudo o seu Moisés e o Walter, né? Sim. Eu que fui para gastar para fazer um município, porque não é fácil de pôr. Então ele disse, o senhor merece isso, né? Daí colocaram e a população que estava ali, os que estavam a favor da emancipação, né? Todos aprovaram em ata, né? E daí foi em homenagem a ele. Homenagem a ele. Então ele foi candidato a prefeito, infelizmente eu acho que ele poderia ter sido o prefeito, mas não foi eleito. Mas vocês têm uma história política lá também, do teu esposo, a senhora que foi vice-prefeita também. Quer dizer, tem toda uma história junto com o município, né, dona Neuza? Sim, tem toda uma história, porque todo o caminho, né, que foi feito. Exato. Aí até quando o Walter faleceu, quando ele descobriu que realmente não ia ter cura, que ia falecer, daí eu perguntei para ele aonde que ele gostaria de ser enterrado. Ele disse, olha, eu quero junto do meu povo, quero junto com o meu povo, porque senão não tem sentido todo esse sofrimento, né, de fazer um município. Exato. E eu não ficar aqui junto deles, porque foi feito para uma melhor qualidade de vida. E quem usufrui tudo lá do município, eu acho que refletem bastante também, porque eu sempre lembro com o Walter junto, eu, o seu Moisés, a gente dizia assim, que a gente sabe que a gente veio no mundo por alguma coisa. Exato. Por algo, alguma coisa eu tenho que fazer, algum objetivo. Então o objetivo deles foi que o povo de Manfrinópolis, na época encantilado, tivesse uma melhor qualidade de vida. Exato. Né? Então ele colocou, se tivemos todo esse sofrimento, então eu quero ficar junto aqui, porque foi a ideia e continua, e queremos que o povo realmente vá para frente, tenha mais condições de saúde. E daí melhorou, Manfrinópolis hoje, com saúde e tudo, por causa disso. Se não tivesse saído do município, estaria ainda o tempo de encantilado, né? Exatamente. E a senhora foi vice-prefeita em 2009, 2012. Isso. Aí, então, daí eu fui convidada. Na verdade, o meu sogro e mais um pessoal da comissão queriam que eu fosse de candidata a prefeita. Mas eu nunca tive intenção de ir, né? Eu gostaria que fosse meu esposo, o meu sogro, porque já eles lutaram tanto, né? Exato. Mas enfim, e na época existia bastante intrigas, né? Exato. Politicamente, há 20 e tantos anos atrás, né? Daí o padre Germano, na época, que estava aqui em Salgado Filho, veio falar comigo. O Caíto Quintana, ele disse, Neuza, que daí o Silomar me convidou para ser vice. A gente sempre foi adversário político, né? Porque a gente sempre trabalhou realmente para o bem lá do povo, não pensando na gente, né? Exato. E daí eu não sabia aceitar, porque eu disse, meu Deus do céu, né? Lutamos tanto, agora vou ver-se ainda de um adversário. Exato. Mas aí o padre Germano disse, Neuza, se é para... Vocês querem a união lá no Manfrinópolis? Então aceite. Né, daí eu disse para o deputado Caíto, disse, barbaridade, né? Barbaridade, tchê, eu brincava sempre com ele. Então, aí falei com o meu sogro queria que fosse. Daí se ia, com certeza, tinha dado certo, né? Mas como eu não tinha intenção, mas enfim, aceitei, né? Foi bom, gostei de trabalhar, foi bom, a gente fez o que podia, né? Assumi só, acho que 10, 11 dias lá de prefeita, foi pouquinho. Inclusive, esses pouquinhos dias que eu assumi, daí afetou na minha carreira de professora, porque eu perdi licença-prêmio, né? Exato. Porque a gente não quer fazer tudo dentro das normas, né? Mas foi uma experiência muito, muito boa, adoro Manfrinópolis, né? O povo de lá, é muito acessível, muito caridoso, sabe? Sempre. E lembro também
porque antes do município tinha minha sogra, a dona Adelaide, que ela era parteira em Manfrinópolis. Parteira. Parteira, que era encantilado, né? E ela também me dizia, tem que fazer o bem sem olhar a quem. Então a gente sempre tinha esses pensamentos, né? E daí lembrei da minha sogra de parteira, eu lembro que ela comentava, porque ela tem mais de 200 compadres. Olha só. O seu Moisés e a dona Adelaide. Porque ela ia sempre fazer o parto, né? Daí ele que levava ela. Uma época iam a cavalo, desde que ela veio lá de Renascença, né? E depois sempre, ela não dirigia, né? Sempre o Walter e o senhor Moisés tinham que levá-la para fazer os partos. E assim era, a família inteira, bem dizer, era dedicada a Porque isso. na época morava muito mais famílias, né? Sim, morava assim, como era Salgado Filho, era grande, né? Exato. Iam pelas comunidades, né? São Jorge, Barra Grande, São Sebastião, enfim, todas as Santo Antônio de Visor, né? Todo Tancredo Beng, todas as comunidades. Exato. E daí, na verdade, quem tinha carro era ali mais, na serraria, o caminhão, o carro pequeno, né? Então eles faziam e tinham, e sem cobrar nada, né? Sem cobrar nada. Exato. Então, foi bem... História bonita. E o Walter, muito novo, ele tinha quantos anos quando faleceu? Ia fazer 47. 47 anos, muito novo. Foi câncer, né, dona Neuza? Foi câncer. Aham. E o Walter é uma pessoa assim, quem conheceu? Exato. Eu tenho minhas amigas que dizem, nossa, Neuza, que saudades do Walter, né? Ele era muito brincalhão, muito inteligente. Exato. Nossa, era que com a minha família também, todos adoravam ele. Aham. E a dona Zineide, foi professora ou não, dona Zineide? Não, Não? eu trabalhei no colégio 9 anos em serviços gerais. Serviços Gerais. Sim, Sim. só esses 9 anos, senão... 9 anos aí. Não trabalhei. E a senhora teve 5 filhos, né? E a senhora me dizia agora há pouco, o Yuri e a Kátia também, falecidos muito novo. O que aconteceu com eles? A Kátia começou, nos meses ficou ruim. Daí, no final era linfomas, que era câncer. Daí madurou poucos meses. Poucos meses. E morreu. O Yuri também muito novo, né? O Yuri também era para ser uma gastrite no estômago e no final internou no sábado, na terça-feira já morreu. E o que a senhora pode falar dos seus Vini e a dona Delmina, seus pais? Acompanhou tudo isso. O que dá para falar deles, senhora? Não, era bom. Foi bastante criança em roda sempre. Sempre, né? A mãe tinha e eu tinha também, e tinha depois do meu irmão. Também eles tiveram 6 filhos. E bastante gente junto, bastante criança. E se fosse para dar um recadinho aqui para Isabel, para Silene, para Valdirene e para os netos, que a senhora tem 7 netos e tem quantos? Tem 2 bisnetas, né? Uma bisneta, né? Então, para dar um recadinho para os seus filhos, o que a senhora gostaria de dar um recadinho para os filhos aí? Dizer o que para eles? Que a mãe ama eles. Que são são o que eu tenho para pensar na vida, são eles. São eles. E agora começou a bisneta, né? Mas ela está com 5 meses. Sim. E as filhas também estão bem. E daí tem quantos netos que eu falei? Tem quantos netos que a gente comentou aqui? 7, né? Os netos. Também estão lá na casa da avó, então. Se bem que agora cada um já... Pegou seu caminho. Pegou seu caminho. Até tem uma neta que está no Paraguai, foi estudar, que é a filha do meu filho que faleceu. Sim. Olha, dona Neuza, a senhora até fez um relatório aqui. Quanta história bonita tem a família Krause aqui em Salgado Filho, a família Manfrinópolis, Salgado Filho. Que história bonita. Eu acho que a senhora se orgulha, né, dessa história toda das 2 famílias, né, dona Neuza?
Ah, sim, muito orgulho. Então, eu quero dizer também para os meus filhos, né? Exato. A Raquel e o Walter Júnior, que eles pensem, que eles sigam também tudo que foi ensinado a eles, que a importância, o que é a vida, a importância da vida, o porquê que eles estão aqui também. Exato. Né? Que a gente tem que saber o que é, por que eu estou no mundo, por alguma coisa eu vim. Estão morando aonde, a Raquel e o Walter Júnior? Então, a Raquel, ela estava em Beltrão, né? Ela morou na praia uns 6 anos, lá em São Francisco do Sul. Daí veio para Francisco Beltrão e agora é quase 2 anos que está aqui em Salgado Filho de novo, na terra natal. Exato. E o Walter Júnior está em Francisco Beltrão, trabalha lá, ele foi quando era solteiro ainda, acabou casando. A Josiana, a esposa dele, ela é estilista ali em Francisco Beltrão, do Ateliê Trends, né? E ele trabalha na Beltrão Net, também há muitos anos. E o meu genro aqui de Salgado Filho, né, que é o esposo da Raquel, Kleber Diego Tuigo, que o pai dele é o seu Tuigo, também foi vereador aqui em Salgado Filho, né? Também. E ele trabalha de contador na Câmara de Vereadores e ele tem o escritório dele também, de contador, aqui em Salgado Filho. E a Raquel, então, trabalha na diretora de cultura. Diretora de cultura. Isso aqui com o prefeito Volmar Duarte. Volmar Duarte, né? O Jean, o pessoal que trabalham todos juntos aqui, né? Mas dá para se orgulhar de Salgado Filho, né, dona Neuza? Eu conheço a partir de 75, porque aqui eu era mecânico da Catane, né? E uma vez tomou um ônibus aqui da Serra da Balança, o senhor deve lembrar. Eu fiquei aqui no Hotel Krause, posei aqui, e eu fiquei trabalhando 3 dias lá para tirar aqueles pedaços de ônibus ali, que morreu acho que 6 ou 7 pessoas. Então eu conheço Salgado Filho. Quando eu fui mecânico da Catane, volta e meia, a gente estava por aqui trabalhando, né, nos ônibus que quebravam. Aquela vez também foi uma tragédia aqui, né, próximo a linha Rosal, aqui em cima, onde chamam de Alto Alegre, né? Sim, eu lembro bem que naquela época, nossa, foi um alvoroço, exato, né? Ah, então o senhor que era o mecânico ali na tragédia, né, no ônibus, não sei o que ocorreu. Mas aconteceu, né? E a gente sempre lembra dessa história. E Salgado Filho, a gente sempre se orgulha. Eu comentei com a minha irmã, a Zineide, né, que ela está aqui essa semana comigo. Daí a semana que vem eu vou com ela. E assim vai. Eu comentei, eu disse para ela, nossa, 70 anos olhando para essas ruas aqui, que dos 10 filhos do pai, eu fiquei 4 meses fora, só de Salgado Filho. Né? E depois, eu conto sempre que Manfrinópolis era Salgado Filho, exato, né? Exato. Porque em Salgado Filho, desde que eu e o Walter casamos, eu sempre votei no Encantilado. Já que ele estava lá, eu ia todo final de semana e assim ficamos, depois que virou município. Então eu tenho bastante orgulho, sim, e tenho mais orgulho ainda da família que eu formei, exato, que são, né, pessoas assim bem competentes e pessoas interessadas, honestíssimas e dão muito valor para a mãe que eles têm. Olha que maravilha. Né? Eu tenho meu filho lá de Beltrão, que é o mínimo, é 3 vezes por dia que ele liga, para saber como eu estou. A Neide pode ver, né, mana? Ali, sempre. E daí, claro, a filha que está aqui agora, a gente sempre está junto, né? Mas que eu amo vocês, viu? Raquel, Walter Júnior, Ana Luísa, Pedro e Vitor. A vovó ama muito vocês. Conheci seus irmãos também, né? Uns já faleceram também. A gente conheceu, eu sempre, né? A gente falar em Salgado Filho tem que falar da família Krause, falar de Encantilado, Manfrinópolis, tem que falar da família Manfrim. Não tem como não falar dessa gente, né? Que chegaram aqui nos anos 50 e por aqui criaram seus filhos e continuam por aqui, né, dona Neuza? Sim, e acho que por muitos anos ainda, sabe? O senhor falou dos meus irmãos, então. Exato. Os meus irmãos também são pessoas muito, muito idôneas, né? Trabalhadores, todos. Eu não sei, porque meu pai, ele era bastante rígido conosco, quanto ao trabalho, né? Mas era muito contador de piada, gostava muito de pescar, gostava muito de caçar. Então ele passou para algum dos filhos também essas, né? Para o Ari, para o Moacir, para o Sérgio, para o Paulo, né?
passou alguns assim, conceitos. Isso, alguns conceitos que tinha, sabe? Mas, com certeza muitos marmanjão aí que foram seus alunos que moram aqui, muitas senhoras e muitos homens que foram alunos da professora Neuza, né? nossa, muitos, sim. Muitos. Aí a gente se orgulha muito, porque até esses dias, na época da eleição, eu fui fazer campanha com uma colega minha no Manfrinópolis. Aí cheguei numa casa, uma menina se preparando para o casamento. Daí ele disse: oi, professora Neuza. Aí tá. Eu olhei assim, eu disse: meu Deus do céu, era uma menina, né? Quando foi minha aluna. Daí ela começou a comentar que adorava as aulas, porque eu já fazia com microfone, também algumas aulas na época, mas muitos. E a gente se encontra, olha, em Beltrão, faz pouco tempo que eu fui, o Valdo Valêncio chegou: professora Neuza. Eu olhei, eu pensei: nossa, mas a senhora não está lembrada de mim, né? Então eles lembram mais da gente do que a gente deles, porque eles crescem, né? Ficam adultos. E a senhora também foi catequista, ministra, quer dizer, sempre na comunidade, é isso? Sim, então eu não fui ministra. Não foi ministra? Não. Mas eu fui catequista, né? Eu dava curso de noivo, né? O curso de noivo, daí era o casal, mas como meu marido viajava, então eles aceitaram eu sozinha. Coordenadora de grupos, sou cursilista, na verdade, depois que faleceu Walter, não participei mais. Fui a primeira no Conselho Tutelar, na época que formou o Conselho Tutelar. Inclusive, eu procurando um dia uma máquina de datilografia minha, eu disse: onde que foi? Eu montei o Conselho Tutelar lá, na época não tinha. A prateleira do Conselho Tutelar de lata, eu que levei, que era minha do escritório. Olha só. E daí até montar a salinha lá na rodoviária para lidar. Então eu era presidente do Conselho Tutelar, daí tinha o seu Arduino que trabalhava comigo, a dona Amabile, nós éramos em 3. Daí eu trabalhei aquela gestão, depois, na época não tinha política nas votações, realmente era por votação, era obrigatório, mas não tinha essa de ter que falar e pedir esse voto para você. Conhecia a pessoa, votava. Exato. E pronto, né? Que eu acho que deveria ser assim, para trabalhar com criança e adolescente. Então foi uma experiência também nossa, muito assim gratificante, para a gente conhecer os problemas que existem, né? Exatamente. Mas daí eu fui também secretária do escoteiro, porque meus filhos eram os lobinhos, escoteiros, né? Então tinha bastante atividade, sim, na comunidade. Bastante atividade. Olha só, pessoal, eu podia gravar mais uns 3 papos na varanda aqui, porque a dona Neuza tem muita história, né? Contando da família Krause, da família Manfrim, mas eu queria agradecer primeiro a Raquel, né? Conversando com a Raquel, a gente teve algumas reuniões que aqui a gente tem uma história também de trabalho na comunicação aqui em Salgado Filho, desde 1981, quando cheguei em Ampere, então faz uns quantos aninhos também. Então eu queria agradecer a sua filha Raquel, muito simpática, né? Que eu disse: olha, eu precisava gravar com a sua mãe um pouco da história da família Krause, da família Manfrim, ela que agendou. Então eu queria fazer um agradecimento a ela e também agradecer a senhora, a dona Neuza aí, que nos recebeu para contar um bocadinho só da história, porque tem muita coisa, né? É verdade? Então, é verdade, tem bastante. Se fosse eu falo muito. Nunca pensou em escrever um livro? Inclusive eu vou deixar o livro meu para a senhora aqui. A senhora nunca pensou em escrever um livro das famílias aí? Mana Neide, fala o que eu te falei? Sempre eu tenho toda a documentação. Aí vai ser assim: a verdadeira história de Manfrinópolis e a verdadeira história de Salgado Filho. Eu tenho até as cartas. Então, pega o Ivo Pegoraro. Esse livro aqui quem fez para mim foi, claro, eu tive um jornalista que começou em Santo Antônio, e depois Luiz Carlos Baggio, jornalista que a senhora deve conhecer, foi que corrigiu todos os textos, e nós temos aqui nesse livro, inclusive, a senhora eu vou deixar para dizer, tem que buscar mais um aí para dona Zileide também, que tem muitas histórias aqui de Salgado Filho, e a senhora tem que fazer, essa história tem que ir para um livro, e tem muita história aí, né? Muita. Eu tenho, acho que dá umas 3 caixas de documentação. Por exemplo, de Manfrinópolis, eu tenho
toda a documentação, toda. Ela, porque eu quero fazer um livro. Eu comecei, inclusive, né? E vou deixando. De Salgado Filho eu tenho muito também. Muito. Daí eu tenho todas as... histórico da Adelaide Manfrim, histórico do Walter, histórico do seu Moisés Manfrim, histórico do Osvino Krause, da Delmina. Olha só. Eu tenho... Vamos passar isso para um livro, professora. Tenho as fotografias, nós temos... inclusive, como meu pai, Osvino, foi o primeiro fotógrafo, então a grande maioria das fotografias que existem que estão postadas, né, no histórico de Salgado Filho, é do meu pai. Até eu vi uma que tem meus irmãos puxando boi aqui na frente da rua. Eu disse, mas cadê essas fotos? Eu perguntei para minha mãe, sabe? Ela disse que na época veio o pessoal, prefeito da prefeitura, pedir fotos emprestadas e nunca mais devolveram. Hoje está tudo postada, né? Então a gente tem de volta isso que está na postagem. Mas a foto verdadeira, a gente deve estar todas na prefeitura. Que o pai que era o fotógrafo, então as fotos eram aqui. Inclusive da neve, das enchentes. Deus enchente aqui, né? E a gente viveu em toda essa época. Salgado Filho, na época que os fazendeiros, na época são os que criavam porcos, eu lembro. Tropiara de porcos. Tudo vinham aqui pelo meio da rua. Aqui hoje, onde que é o Comércio Benedetti, tinha uma casa de madeira alta, foi meu pai e meu tio que construíram. Daí depois o pai vendeu pro Titão e um outro tio. Então, a parada era no bar dos vinos aqui, na bodega que a gente diz. Na bodega. Então, daí eu tenho tudo isso, a gente tem as fotos da bodega, né, a época dos ônibus, da churrascaria. Vamos aguardar um livro aí, professora. A senhora conversa com o Ivo Pegoraro, né, que é do Jornal de Beltrão. Ele é esperto, tem o jornalista Luiz Carlos Baggio e a cultura de Salgado Filho, aqui tenho certeza, através do Volmar e o vice, toda a comunidade, Câmara de Vereadores, tem que ter esse registro, porque um livro daqui, 50 anos... Eu fiz de toda a minha história, com muitas fotos aqui de Salgado Filho. Eu falei pra ela. Aqui, ó. Aqui eu tô vendo um baile do Kerp aqui, ó. Salgado Filho, com o Nivaldo Nese. Tem aqui muitas fotos. Aqui tem aqueles piá que eu levei de Salgado Filho, Clóvis e Cleovira. Aqui também, aqui de Salgado Filho. Eu lembro, né? Eu lembro. Na época que o senhor vinha sempre para cá, né? Nossa, eu conhecia há muitos anos, né? Exato. O senhor Hélio Alves, da rádio. Né? E continuamos, graças a Deus. Também com 70 nas costas, continuamos com o coração e a alma de 20. Eu vi que o senhor disse que foi em 81 que o senhor veio para Salgado. Então, eu e o Walter casamos em 80. Exato. Então, né, 45 anos, 44 anos. Bem, pessoal, nós podíamos falar mais umas 3 horas, mas nós vamos tocar uma música agora para encerrar o Papo na Varanda, que escolhemos, porque já que é 2 famílias, família tradicional e família maravilhosa, filhos, netos, escolhemos aqui a oração pela família. Para quem que a senhora quer dedicar essa música aí, então? Então, vou dedicar para todas as famílias, né? Claro, além da minha, né? E todas as famílias que realmente a gente presta atenção na letra. Exato. Né? Porque às vezes não adianta só a gente pensar na música, mas a gente não... Está escutando, mas não está ouvindo. Isso, não está ouvindo, não está discernindo, né? Então que todos os ouvintes, né, da rádio, Rádio Ampere? A Rádio Ampere, também quero agradecer a todos os ouvintes, agradecer em especial ao Hélio, o seu Hélio, né? A gente conhecia o Hélio da rádio, né? Por dar essa oportunidade, né? E que Deus abençoe a todos, né? E que a gente pode viver muitos anos ainda e ver o sucesso de Salgado Filho, porque Salgado Filho realmente, né, é um município que aonde a gente vai ele está conhecido, né? E agradecendo de coração, um abraço a todos, né? E até uma próxima. Tá bom, pessoal. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Quero ver o livro dela ainda. Vamos trabalhar nesse projeto. Eu agradeço ao Maurício Menin, que é o nosso, né, o que cuida aí para fazer a filmagem, porque o Papo na Varanda vai em áudio e vídeo. Agradeço ao Hélio Soares também, o pessoal da Rádio Ampere que ajuda a gente, a Ana,
que faz também toda a montagem depois também para a gente encaminhar para as redes sociais. E agradeço mais uma vez aqui a dona Neuza, a dona Zineide, que nos receberam aqui em Salgado Filho, e deixamos um abraço a todos e a música encerrando o nosso Papo na Varanda de hoje, Oração pela Família com o Padre Zezinho. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.